Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, hoje com uma pergunta que provavelmente você deve ter se feito em algum momento da sua vida aí no mundo cripto, né? O que vem primeiro? Mentira, não é sobre isso. Hoje a gente tem uma pergunta difícil de responder e que eu espero que a gente saia pelo menos com alguma visão aqui, ou pelo menos um mapa da onde você mesmo pode decidir. Vou deixar a pergunta para a gente introduzir quando tivermos aqui falados com todos os meus co-hosts. Do meu lado direito aqui temos o Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo uma boa. Maravilha. E direto do Rio de Janeiro ali, o Rony Schuster. E aí, Rony, tranquilo? Fala, galera, boa tarde. Tudo tranquilo? Rio de Janeiro chuvoso aí, decisão do teto americano. Vamos ver como é que vai ser esse dia. Maravilha. Hoje é um dia conturbado, mas hoje a gente está aqui para responder uma outra coisa, né? Quem que é melhor, Ether ou Bitcoin? Essa pergunta que divide basicamente o mundo cripto, né? Se a gente olhar para o que acontece no mundo, seria como se estivesse falando de duas torcidas ali que tem um embate vigoroso, principalmente no Twitter, e o debate até intelectual e vez ou outra ali para argumentos ad hominem que atacam o outro, que não fazem muito sentido. Aqui a gente vai tentar manter o respeito, até porque acho que a resposta é muito simples, né? É Ether, né? Então já pode acabar o episódio aí. Tá maravilhoso, foi ótimo esse Francamente Cripto. Bem, dito isso, eu queria passar a palavra aí para o Rony, que com certeza talvez seja um dos mais maximalistas aqui, embasados, né? Temos maximalistas aqui mais de coração, como o Luca Benedetti. E aqui do meu lado eu vou tentar fazer o papel, talvez, de um maximalista de Bitcoin, tentando fazer as perguntas aí difíceis para você. Mas introduz aí o tópico, o Rony. Tem sentido essa pergunta e quais são os pontos que a gente vai tratar hoje para tentar definir quem é melhor? Boa, vamos lá. A sua primeira pergunta foi talvez a mais difícil de todas, né? Tem sentido essa pergunta? Sinceramente, sim e não. É essa a resposta, né? A resposta bem... não é a resposta que eu queria ouvir. Uhum. Mas basicamente vamos tentar entender, né? Destrinchar por que sim e não, né? Por um lado, sim, né? De certo modo, os dois são blockchains, né? Os dois são blockchains públicos, abertos, funcionam aí como, por exemplo, um meio de transferência financeira, né? A gente sabe que o Bitcoin surgiu com essa proposta de ser um meio de transferência de valor P2P. Evoluiu aí, né? Os seus casos de uso. A gente teve também, por exemplo, a narrativa de reserva de valor crescendo muito, está se fortalecendo também nos últimos tempos, né? E até mesmo agora novas utilidades, né? Como a gente está vendo bem recentemente com a questão dos ordinals, né? Os NFTs na rede do Bitcoin, e também a questão dos tokens BRC20, que seriam os análogos aí aos ERC20 da rede da Ethereum, os tokens fungíveis aí na rede do Bitcoin. A questão é, o Bitcoin ele não nasceu para isso, né? Como a gente falou, e a própria comunidade Bitcoiner em si está muito dividida nessa questão, né? Tanto que a gente está discutindo bastante, vendo várias discussões com argumentos ad hominem aí, infelizmente, acima de tudo. Dois laser eyes, né, os caras mais puristas, digamos assim, que acreditam que o Bitcoin tem que se manter naquele modelo lá de Satoshi, de transferência P2P, e os wizards, né, os magos aí do Taproot, saudades do Bernard aí, que defendem aí não, o Bitcoin, ele foi criado lá pelo Satoshi, mas o Satoshi depois saiu do projeto e toda uma comunidade se formou ao redor desse ativo, né, hoje em dia a gente tem mais de 800 mil usuários ativos da rede do Bitcoin, milhões de carteiras sendo utilizadas. Já tivemos aí também duas grandes atualizações depois da era de Satoshi, né, o Segwit e o Taproot, e podemos então usar essa ferramenta aí para criar novos casos de uso também, né? Então, por outro lado, né, obviamente a Ethereum ela nasceu aí com o Vitalik lá, os outros 7 cofundadores, justamente com até uma reclamação, né, das limitações que o Bitcoin tinha, né? O Vitalik é um cofundador e era um dos principais escritores aí também lá do blog do Bitcoin, e ele, da Bitcoin Magazine, né? E ele já criticava isso do Bitcoin, né? O Bitcoin, ele é muito útil para fazer transferências financeiras, pode ser usado como reserva de valor, mas ele não pode suportar outros tipos de aplicações, né? Ele não é um computador descentralizado, né? E aí que surgiu essa ideia de criar uma outra chain, que foi a chain da Ethereum, né? Depois seguida aí por diversos outros Ethereum Killers, como a gente está vendo aí até hoje em dia, que pudesse sim dar suporte a esse modelo aí de novos casos de uso via principalmente o uso de contratos inteligentes, né? Então, vamos voltar para a tua pergunta anterior, né? Por que a gente pode comparar? Pode comparar porque os dois são blockchains, os dois fazem transferência de valor. É isso aí, então, é a coisa em comum que a gente tem nas duas chains. Por que a gente não deveria comparar tanto? Justamente nesse sentido aí de contratos inteligentes, né? A Ethereum nasceu com essa tese, com essa ideia de ser um computador descentralizado, de permitir a criação dessas aplicações,
de ser uma infra base, né, general purpose, totalmente neutra a qualquer tipo de aplicação que você queira fazer. E então o Bitcoin aí ficou um pouquinho para trás nesse quesito, até porque realmente, como a gente até discutiu um pouco ontem, né, com o Breno e outros Bitcoin maximalistas, muitos da comunidade não têm mesmo interesse de que você tenha essas novas funcionalidades do Bitcoin. Eles querem manter o Bitcoin seguro, querem manter o Bitcoin restrito a casos de uso aí, os originais. Então não faria sentido essa comparação por essa ótica. Beleza? É um pouquinho aí do panorama, mas a gente entrar mais a fundo em seguida. Boa. Tem vários pontos aqui que a gente quer abordar, mas eu queria passar uma pergunta para você, Lucas. Assim, tem uma coisa que você falou que para mim é muito válido do ponto de partida de comparar essas duas coisas, né? Primeiro que são blockchains, e se a gente analisar isso especificamente, você está falando dessas, entre aspas, empresas descentralizadas que vendem espaço no bloco, e esse espaço no bloco é essa segurança da sua transação ser validada por um terceiro, na verdade, de maneira descentralizada, e isso é o negócio do blockchain. E aí tem uma questão que sempre se fala, né, e aí para mim é mixed feelings total, que é a ideia de que ficou cara a transação ou está barata a transação. No momento que você está cara a transação, quer dizer que aquele espaço naquele bloco está sendo ajustado a ponto de ficar mais caro, ou seja, o negócio do blockchain ele triunfou e é maravilhoso, para o lado do usuário acaba sendo ruim, e do outro lado você tem a possibilidade desse blockchain ser extremamente barato e não compensar nenhum dos lados, né? Ou seja, não ter uma estrutura ali que realmente seja sustentável e atraia cada vez mais pessoas para fazer a segurança daquele blockchain em busca dessas taxas, né? E aí eu queria perguntar para você, Lucas, assim, qual que é a sua visão sobre isso quando a gente justapõe Bitcoin e Ether, né? Você tem o Bitcoin que há muito tempo não tinha transações extremamente caras e agora com os Ordinals esse negócio explodiu momentaneamente, e o Ethereum que vez ou outra passa por esse cenário de total escassez no espaço do bloco. Então, como que você vê isso e nesse ponto, para qual você daria superioridade? Cara, eu acho que em questão de utilidade, o espaço de bloco do Ethereum ele é infinitamente superior ao espaço de bloco do Bitcoin, né? Você pode fazer muito menos com o espaço de bloco do Bitcoin do que você pode fazer com o espaço de bloco do Ethereum. Tanto que a gente tem uma disputa muito ferrenha por quem consegue incluir transação e não incluir transação num bloco dentro do Ethereum, né? As pessoas aceitam pagar mais para ter suas transações incluídas, porque a utilidade daquele blockchain é maior, né? As coisas que você consegue fazer, elas têm uma maior diversidade. Você tem NFTs, você tem toda a questão de DeFi, você tem as Layer 2, você tem tudo aquilo que compete por aquele espaço de bloco dentro do ecossistema do Ethereum. Dentro do Bitcoin, obviamente que a gente tem esse movimento agora, que é um pouco talvez até mais especulativo do que qualquer outra coisa, mas esse espaço de bloco começou a ser demandado novamente, né? Antigamente a gente tinha um espaço de bloco muito barato no Bitcoin, e isso trazia até preocupações quanto à viabilidade de longo prazo, né? A gente chegou a falar disso aqui no podcast com o Casta, e era algo que é algo que preocupa, né? Quem é um Bitcoiner ferrenho aí, entender como é que a rede vai se sustentar quando essas recompensas de bloco, né, a Coinbase, ela se tornar irrisória, né, não pagar mais os custos de mineração para os mineradores, né? Então, obviamente que a gente tem algumas coisas que jogam a favor, tem a lei de Moore, tem um monte de coisa aí que acaba jogando a favor dos mineradores e tudo mais para você reduzir o custo de operação, mas a realidade é que alguma hora isso vai se impor, né? Alguma hora você vai ter que lidar com essa questão de como eu incentivo que os meus mineradores continuem aqui se eu não estou conseguindo pagar eles o suficiente para cobrir os custos dele e eles terem um lucro, né? Então, essa é uma questão que ainda está em discussão lá no Bitcoin e que começou a ter uma solução agora, né? Com os Ordinals, com esses BRC20, o uso da rede do Bitcoin chegou num ponto que, aqui a gente já está começando a pagar com uso esse incentivo que a gente dá e a gente corta de 4 a 4 anos, né? Então, alguns sparks de solução começaram a aparecer ali. Mas é algo que já é discutido e já foi praticamente resolvido no Ethereum há muito tempo, esse alinhamento de longo prazo com o validador, né? Acho que o primeiro passo foi a transição para o Proof of Stake. Com essa transição para o Proof of Stake, você não tem lá mais um validador que ele depende de estar pagando custo de eletricidade, depende de estar pagando custo de operação, de estar repondo máquina, de estar
Às vezes até tendo que alugar um lugar, um galpão, alguma coisa do tipo, pra estar colocando aquele hardware, né? Você deixa de ter esse cara que tem custos do mundo real e você passa a ter um cara que ele consegue validar em qualquer lugar da casa dele, num Raspberry Pi, que vai gastar um custo praticamente irrisório de energia. E aquele cara está muito mais alinhado com a rede porque ele tem um stake, né? Ele tem uma participação muito forte, ele tem que travar 32 Ethers para estar ali participando daquele comitê de validação, né? Então, começa que o cara aqui já está muito mais alinhado com o protocolo, o cara ali ele tem um monte de gastos para pagar, às vezes ele não está tão alinhado com o protocolo ali, ele só quer uma maneira de lucrar, né? Você tem essas duas realidades que se opõem, né? E é curioso pensar que, pô, talvez o Bitcoin ele tenha que solucionar os mesmos problemas que o Ethereum solucionou há algum tempo atrás, tenha que trilhar os mesmos caminhos, né? Sobre isso eu tenho as minhas dúvidas, assim, porque depende um pouco do prisma que você olha aqui, né? Principalmente quando você fala esse negócio de alinhamento. Uma das coisas que mais me fascinou quando eu entendi o Bitcoin, assim, não foi logo de primeira esse caso de ter entendido isso, a questão da teoria dos jogos, né? Em como que você cria mecanismos, incentivos para que as pessoas cooperem sem a necessidade delas quererem de fato cooperar. Esse talvez seja uma das grandes inovações ali na junção de tudo que possibilitou o nascimento do Bitcoin, que mais me intriga e mais acho que as pessoas desconsideram, né? Tá todo mundo apegado ali do que é uma mineradora, do que é uma máquina, quanto da rentabilidade, e totalmente coloca de lado esse problema aí que foi resolvido de maneira muito satisfatória pelo Satoshi. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, beleza, o minerador não está alinhado ou não está pensando num negócio como o cripto, esse é um cara basicamente que tem 2, 3 milhões de dólares e acha que tem uma energia extremamente barata a ponto de tirar proveito daquilo, não me causa nenhum problema, porque, de fato, ele está sendo egoísta ali do ponto de vista de tentar buscar e maximizar os seus lucros, só que ele está sustentando a rede cada vez mais que um desses caras egoístas e capitalistas entra na rede, mais seguro acaba sendo o Bitcoin. Do outro lado, quando você fala de alinhamento dessa tese, aí eu concordo que tem que existir um alinhamento desse cara que está fazendo o staking, pelo menos nesse momento agora que a gente vive. Futuramente, se os caras vão considerar o Ethereum como um bonde real do mundo cripto a ponto de comprar Ether achando que aquele sistema é seguro, beleza, assim, isso pode acontecer lá na frente, mas hoje exige um alinhamento. E esse alinhamento é o que me preocupa nesse ponto, porque se de um lado eu posso ter um cara que vai abrir uma empresa têxtil e decide abrir uma mineradora, no caso do Ethereum a gente não tem isso. A gente tem basicamente pessoas que são do mercado cripto, que entendem o Ether, apoiam o Ether, acreditam nesse futuro do Ether e para isso dedicam ali uma parte dos seus nós, uma parte do seu dinheiro para ser um validador. E eu queria ouvir do Rony, como que você defende isso? Porque para mim parece uma estrutura muito melhor montada para o Bitcoin, que fica numa questão meio que agnóstica. Assim. O Bitcoin ele consegue se inserir numa economia real com pessoas querendo fazer dinheiro real. E já o Ethereum não, ele só é incluído numa economia cripto e para crypto-natives, né? Como que você rebateria isso, meu caro maximalista aí? Eu acho que isso reflete um pouquinho da imaturidade da rede da Ethereum. Na verdade, as duas redes ainda são imaturas, né? Se você parar para pensar em termos de idade, né? O Bitcoin tem 13 anos, o Ether tem 6. Os dois são, de certo modo, maturos, mas o Ether ainda teve essa questão da transição do Proof of Work para o Proof of Stake ano passado, né? Então você pode argumentar bastante que o Proof of Stake na rede da Ethereum é extremamente imaturo. Né? A gente não tem nenhum ano aí do merge, que foi em setembro do ano passado. 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, então ainda é algo muito nascente. A gente vê alguns eventos aí, por exemplo, que a gente teve agora dia 11, 12 de maio, né, de alguns problemas aí com clients na rede, né, tudo isso são sinais de maturidade da rede, né. E o fato da rede da Ethereum atrair muito mais usuários Web3 do que Web2 se dá justamente porque ele está muito focado em aplicações de DeFi, NFTs e esses segmentos aí, que são, ainda hoje em dia, nichados para criptonativos, né? A gente não tem. A minha avó nunca vai comprar um NFT, nunca vai depositar os Ethers dela na Lido, ela nem tem Ether, na verdade. Mas meu ponto é justamente esse, né? A minha tem, tô na sua frente. O Bitcoin ele é mais simples, né? Ele não tem toda essa complexidade de você ter sei lá, que entrar lá na Lido, pegar os seus Ether e botar stake, ou pegar o Ether e botar o stake no contrato de validação da Beacon Chain. Você simplesmente pega a tua carteira lá, faz uma transação, envia um valor para uma pessoa, paga a taxa lá e usa, né? Então,
realmente nesse ponto aí eu acho que o Bitcoin talvez tenha uma aceitação mais simples, né? E isso reflete no mercado. A gente tem, bem ou mal, critique ou não critique, um país já usando o Bitcoin, aceitando o Bitcoin como moeda, né? E a gente não tem nada nem perto na rede da Ethereum. Em termos até mesmo de regulação, o Bitcoin está um pouquinho mais à frente também, né? Já foi afirmado aí que não vai ser regulado com um bem imobiliário, né? O Ethereum ainda está em grande discussão em relação a isso também. Então, eu acho que isso tudo facilita muito mais a adoção do Bitcoin, além do próprio fato da comunidade do Bitcoin, né, ser também ainda maior do que a comunidade da Ethereum. A gente consegue ver isso claramente nas conferências, né? Congressos de Bitcoin, apesar de também esvaziadas nos últimos tempos, atraem muito mais gente do que as da Ethereum ainda. Eu não acho que isso é uma coisa ruim, só concluindo o argumento, né? Eu acho que é justamente um reflexo dessa maturidade. Eu acho que quando a gente começar a tornar o UX da rede da Ethereum, ou que de outras plataformas dessa gente também, mais agradável, né? Principalmente via Counter Abstract. Vai me xingar depois disso, mas é verdade. A gente vai conseguir abordar muito mais pessoas. E aí talvez eu acho que aconteça esse flipping no número de usuários e talvez até mesmo depois no próprio valor de capitalização do mercado dos próprios ativos, entendeu? Então, resumidamente, acho que é só uma questão de tempo, assim, para a rede da Ethereum vir a ultrapassar o Bitcoin, justamente porque tem muito mais casos de uso e mais usabilidade. Mas, deixa eu fazer o contraponto também, né, de uma coisa que o Breno falou ontem. O custo que você tem de ter esse ambiente general purpose, com muitas aplicações, é você também ter muitos rug pulls, é você ter muitos projetos que são ataques, é você ter hackers de próprias equipes de desenvolvimento, né? Isso realmente acontece muito na Ethereum e, obviamente, acontece muito mais na Ethereum do que no Bitcoin, porque a Ethereum tem muito mais aplicações. A questão é você saber separar o joio do trigo, né? Justamente você usar as aplicações que são mais interessantes, um Uniswap, uma ASI, uma coisa assim, e não tentar investir, não tentar correr atrás aí de coisas mais cheias aí que a gente tem hoje em dia, né? Então é mais ou menos essa linha aí que eu penso. Legal. Cara, pode falar. Não, eu queria complementar, eu acho que tem um outro ponto também, que talvez o Ether ele se insira nesse mundo da economia real, não através desse incentivo para a pessoa participar da validação, mas através da sua própria utilidade, sabe? Uhum. E isso para mim é muito claro quando você vê um banco grande como um JP Morgan olhando para isso, olhando para o Ether com carinho, você vê a própria Visa e Mastercard olhando para isso como uma alternativa para o settlement dos seus cartões, né? Você tem cada vez mais experimentos aí da Visa com o Ethereum, eles querem criar uma carteira de Ethereum, eles estão pesquisando account abstraction aí, que o Rony falou. Então, você capturou a atenção desses participantes da economia real e eles querem desenvolver ali dentro, porque eles veem um ecossistema de inovação muito mais atraente do que eles veem no Bitcoin, né? Uma caixa de possibilidades muito maior do que você pode fazer dentro do Bitcoin, né? Então, acho que talvez o Ether ele se insira na economia real através dessas empresas que já estão participando da economia real, se inserindo no Ether também, né? E aí volto naquela minha tese louca de que, pô, a gente vai ver banco fazendo roll-up, a gente vai ver a Visa usando o Ether para fazer settlement de cartão cross-border e tudo mais, porque, pô, para ela é muito mais fácil utilizar um USDC dentro do Ether com umas carteiras ali conectadas para fazer esse settlement, do que ela ter que usar o sistema bancário, que vai demorar um tempo para cair na conta da pessoa, por mais que o pagamento seja feito ali instantâneo, todo o processo do dinheiro sair da conta para cair no lugar, cara, aquilo demora um pouco mais de tempo. Tanto é que quando você vai pagar no crédito em qualquer lugar, você vai acabar pagando um pouco mais caro. Tem taxa de cartão, tem taxa de não sei o quê. Você paga várias taxas no meio do caminho, né? Talvez eles consigam trazer ganho de eficiência utilizando uma tecnologia como o Ethereum para fazer esse settlement, né? Então, eu acho que essa inserção vai vir através de coisas da economia real, da utilidade que o Ethereum traz, e não de você atrair essas pessoas para o seu mecanismo de consciência. De forma curiosa, eu acho que vai ter gente que vai ser atraída ao mecanismo de consciência da mesma forma que você tem no Bitcoin. Talvez não por uma coisa por aproveitamento de energia ali ou coisa do tipo, mas, por exemplo, cara, eu tenho um fundo quant, vamos dizer. Eu tenho um fundo quant e eu vou começar a operar em DeFi. Cara, eu preciso rodar um nó em house. Se eu quero efetuar as transações mais rápidas possível, eu preciso ter um nó ali com o mínimo de latência possível entre o meu servidor que está criando as ordens, criando ali
rodando os modelos e tudo mais, e a blockchain, né? Eu preciso aproximar os dois o mais rápido possível para que eu não tome nenhum tipo de front run. Então, acredito que esse tipo de coisa vai acontecer também. Tem uma coisa interessante sobre isso que vocês falaram, e aí puxando tanto o gancho da minha pergunta quanto a resposta de vocês, dessa questão da rede em si, do Ethereum, ser usada por empresas, né? Se a gente tem uma discussão, talvez, até dos próprios Bitcoiners e até do ethos que foi apresentado pelo Satoshi, que o Bitcoin é para as pessoas, é um peer-to-peer ali, em que você entrega o poder na mão das pessoas do dinheiro e tira do Estado, tem uma característica ali muito boa de que você, de fato, precisaria que as pessoas rodassem esse nó ou participassem dentro daquele consenso de alguma forma, seja com opinião, seja com conversas, com debates, né? Essa talvez seja a essência dentro do mercado do Bitcoin especificamente. Quando o Ethereum chega chutando a porta e querendo coisas novas, ali óbvio, né? No já ainda mais imaturo, você não tem certeza para que serve aquilo e como funciona, né? E acho que o Breno colocou bem no nosso debate lá no Discord sobre Bitcoin e Ethereum, que é quem que entende completamente o Ethereum, né? E uma das discussões dos próprios desenvolvedores do Ethereum, cara, quantas pessoas realmente conseguem entender essa coisa de cabo a rabo, né? Quantas têm a real noção, tecnicamente, de como esse negócio funciona. E aí, quando você olha para isso, me faz entender que talvez seja muito mais factível um CNPJ se valer dessa estrutura do que necessariamente um CPF. Por quê? O Bitcoin acaba sendo um negócio muito mais simples. Eu comprei, é estático, eu fico com ele é o dinheiro, tem um valor ali, acabou o que eu tenho que fazer. Se eu quero usar o Ethereum da melhor forma possível, ou eu sou um nó, ou eu uso in-house aquilo, ou eu uso um terceiro que vai me impor alguma capacidade analítica de entender qual o melhor serviço que vai servir para mim, ou eu sou um usuário e vou usar DeFi, vou usar NFT, vou fazer um empréstimo, e também eu preciso entender tecnicamente como ele funciona. Olhando para esse arcabouço como um todo, eu vejo que a grande utilidade, talvez, do Ethereum, como o Bitcoin já encontrou a sua, ela venha com os apps que forem criados, mas principalmente não os apps criados por criptonativos para criptonativos, os apps criados por essas empresas que vão exatamente no foco, na dor que eles sentem e do próprio consumidor. Então, esses caras talvez sejam mais capazes de criar estruturas, projetos e aplicações que as pessoas usem de fato do que os próprios cryptonatives. Por quê? Quando você está inserido numa lógica ou num ecossistema e você vai empreender dentro daquele ecossistema, você quer resolver que problema? Os problemas que você conhece. Você conhece os problemas daquele ecossistema, ou seja, de cryptonatives para cryptonatives. O cara da empresa não. O cara da empresa está no dia a dia dele, ele por acaso estudou cripto e falou assim, cara, tem alguma pontinha aqui, mas a gente precisa ainda estudar como isso vai ser. Por isso que a gente vê tantas empresas tateando esse modelo, né? Acho que de NFT a gente tem várias empresas aqui no Brasil e no mundo fazendo isso. De DeFi a gente tem alguns bancos fazendo isso, o próprio Alcant Abstraction, o nosso também nó validador, tem algumas empresas explorando, mas ainda é um negócio muito incipiente, né? A minha percepção sobre essa justaposição de Ether e de Bitcoin é muito simples, né? Eu não preciso ter um embate entre um e o outro de fato, essas coisas têm propósitos finais diferentes, você não precisa escolher um, e a questão mais prática é justamente essa, né? Como que eu uso cada um deles e em qual momento eu vou usar cada um deles. Eu acho que esse que talvez seja o primordial aqui. Mas para isso, a gente precisa entender algumas coisas de como isso funciona e principalmente os riscos que a gente tem aqui. Um dos bate-papos mais fervorosos que a gente tem nesse mercado é no quesito descentralização. E aí a gente tem argumentos tanto para um lado quanto para o outro, que aí eu vou passar a bola para o Rony de novo, trazer esse tópico na mesa, porque descentralização é algo que a gente fala desde o começo do Bitcoin, e a gente vem evoluindo tanto no hash rate desse negócio, quanto na geografia, né, que é a distribuição desses nós e também os mineradores, mas queria entender como que a gente pode comparar essas duas redes e entender qual que pode estar na frente, uma na frente da outra, ou se elas estão justapostas de fato. Não, perfeito. Antes de responder essa pergunta exatamente, só queria fazer um comentário do que você estava falando, né? A gente gosta de debater esses pontos, qual blockchain, digamos assim, se é melhor ou tem mais vantagens, mas isso é puramente no campo filosófico, né? Quando a gente vai para o campo de investimento, é o que você falou, a gente tem a opção de ter os dois, e, na verdade, eu acho que eu nunca vi nenhum analista ou nenhuma casa de research que indique só um dos dois, né? Obviamente, diferenças de alocação, mas muito por causa desse perfil complementar que você tem, né? De segurança e inovação, é perfeito para você
montar uma carteira com risco ajustado, né? Mas vamos lá para a tua pergunta. Entrando no ponto de descentralização, né? Descentralização é um dos pilares básicos aí de todo o blockchain público, né? Obviamente. Você tem que ter uma quantidade mínima aí de nós espalhados tanto pelo mundo quanto por clients. Vamos discutir um pouquinho mais dessas categorias daqui a pouco. Mas justamente para você mitigar possibilidades de ataque, né? Só uma introdução bem breve. Imagina se todos os nós da rede da Ethereum fossem rodados, sei lá, nos Estados Unidos ou no Texas. Se o governo do Texas decidisse que ia ser proibido você rodar nós de Ethereum, de um dia para o outro, provavelmente diversos nós iam cair, o que ia afetar muito a segurança da rede, né? Então esse, por exemplo, é um dos motivos por qual é necessário você ter a descentralização. Mas vamos entender o que é a descentralização em si, né? Descentralização, apesar de ser um conceito de uma palavra só, uma coisa, não é só uma ideia, né? Existem diversos pilares aí de coisas do blockchain que tem que ser descentralizados, né? O primeiro e talvez mais fácil de entender é justamente esse que a gente comentou agora, a questão da descentralização geográfica dos nós, né? Como eu falei agora nesse exemplo, né? Você não pode ter grande parte dos nós concentrados em um lugar, e aí você vai estar efetivamente sujeito às leis e à regulação, ao poder centralizado que governa esse lugar aí, e ele vai poder efetivamente afetar a sua rede de modo muito forte, né? Então, o primeiro ponto é justamente isso, você ter os seus nós aí espalhados pelo mundo, e idealmente também não em serviços de cloud, né? Que é uma coisa que a gente também vê em outro pilar de centralização. Se você estiver muito concentrado em um serviço de cloud, vai ser o mesmo problema que você está muito concentrado em um país, só que em vez da autoridade centralizadora ser o governo do país ou do estado, vai ser a própria governança da empresa que você está usando o serviço de cloud, né? Então, é muito importante aí você também ter essa descentralização de provedores de serviço que vão rodar o teu nó, né? Além desses dois pilares, é importante também, e aí vai a minha crítica ao Bitcoin e à comunidade Bitcoin de modo geral, você ter uma descentralização dos clients, né? O que são os clients? Todo blockchain é uma rede, né? Uma rede composta de nós, e os nós eles se ligam e se comunicam entre si para fazer com que a rede funcione, né? Processar transações, chegar em consenso entre os mineradores e validadores e coisas do tipo. E essa rede sempre tem um conjunto de regras. Esse conjunto de regras é o protocolo da rede. O protocolo do Bitcoin, o protocolo da Ethereum, o protocolo da internet, etc e tal. Para você ser um nó e participar da rede, você tem que seguir esse protocolo. E para seguir esse protocolo, você tem você pode ter várias opções de como seguir ele, né? Ele é um conjunto de regras, mas o software que aplica essas regras é o que a gente conhece como os clients, beleza? Na rede do Bitcoin, e aí é o grande ponto de crítica que eu tenho, a gente só tem um grande client, que é o Bitcoin Core, desenvolvido pelo lendário Satoshi Nakamoto, mantido pela comunidade aí, há 13 anos agora, acabou de lançar uma versão nova aí, se não me engano a 25.0, corrigindo alguns detalhes lá, mas o Bitcoin é quase que 100% dependente desse client, né? Então, se algum dia você tiver algum tipo de problema nesse client, você está centralizado nele, e aí se ele cair, ele vai derrubar aí 99% dos nós da rede do Bitcoin, algo que pode ser um problema muito grande, né? Obviamente, isso é um problema um pouco menor para uma rede como o Bitcoin, porque, como a gente estava falando, o Bitcoin não tem essa filosofia de fazer tantas inovações assim como tem a rede da Ethereum e, eventualmente, alguns outros novos blockchains também, né? O Bitcoin, ele é bem mais estático, né? Tanto que, desde 2017, que foi a atualização do Segwit, a gente só teve 2 grandes atualizações que mudaram, efetivamente, a rede do Bitcoin, e elas são todas opt-in, né? Você pode usar elas ou não, né? Que traz uma outra questão também, que é a questão da própria adoção dessas atualizações aí pelas carteiras da rede do Bitcoin, né? O Segwit, que foi lançado lá em 2017, só atingiu uma utilização de 80%, se não me engano, ano passado, e o Taproot, que foi lançado em novembro de 21, também demorou aí até alguns meses atrás, tinha uma adoção aí muito baixa, perto de 10%, só agora que ela deu uma aumentada forte, porque para fazer os ordinals e os tokens BRC20, você tem que ter o Taproot, então isso acabou atraindo aí muitos endereços, muitas carteiras da rede do Bitcoin a implementar essa atualização dos seus próprios nós, né? Mas você consegue ver a filosofia da rede justamente por isso, né? E essa descentralização de clients é algo que a comunidade da Ethereum leva muito a sério e, na verdade, é algo que já salvou a rede da Ethereum aí de diversos problemas que a gente teve, principalmente esse que eu comentei mais cedo aí, que foi a perda de finalidade que a gente teve no dia 11 e 12 de maio agora, nas últimas semanas. Beleza? Se a gente teve problemas em 2 grandes clients da Ethereum,
Se a gente não tivesse os outros clients aí para segurar a barra, talvez a rede aí tivesse um reorg ou talvez tivesse que fazer algum fork ou coisa do tipo, né? Felizmente, a gente tem outros mecanismos que também são responsáveis por restabelecer esse equilíbrio, mas a descentralização dos clients aí é o segundo pilar de importância a ser descentralizado aí, num blockchain. E aí o terceiro pilar, que não é o último, mas é o último que eu vou falar aqui, porque hoje poderia ficar horas falando disso, e não é um monólogo, é a descentralização dos agentes de validação ou mineração, né? Então, no caso do Bitcoin, seria a descentralização do hash rate, e no caso do Ethereum, a descentralização dos stakers, beleza? No Bitcoin, a gente tem uma tendência a você ter uma concentração grande do hash rate, porque, como a gente falou, você tem que investir em hardware, você tem que investir em contratos de energia elétrica. E esses ativos, quanto mais você compra em bulk, né, em quantidade grande, mais barato eles ficam, né? Você tem um ganho de escala muito grande com esses dois ativos. Então, isso acaba favorecendo um pouco aí você ter concentrações de grandes operações de mineração de Bitcoin em alguns lugares específicos, principalmente os que têm energia elétrica abundante e barata, né? Paraguai, coisas do tipo. E na Ethereum a gente também tem esse problema, só que em vez de ser com relação à energia elétrica e hardware, é o próprio token da rede da Ethereum, né? Então, os caras que já possuem desde o início ou adquiriram uma grande quantidade de moedas da Ethereum, né? As famosas baleias, também tem muito poder na rede. Até quanto mais você bota em stake, mais validadores, mais recompensas você recebe, né? Percentualmente é o mesmo, mas absolutamente você vai ganhar um valor maior. Então, você tem a possibilidade de criar mais nós. Isso também pode acabar concentrando aí a quantidade em staking na mão desses caras, o que também é bem ruim, né? Então, esse quesito aí, a gente está com problemas nas duas redes, mas existem soluções aí de diversos pensadores da comunidade aí para ver como descentralizar isso cada vez mais. Mas a mensagem geral que eu quero dar é os dois blockchains ainda estão relativamente maturos, tem muito a evoluir na questão de centralização, mas acredito que sim, vão evoluir nessa questão aí nos próximos anos e a gente vai ter, talvez daqui a 5, 10 anos, redes bem mais descentralizadas em todos esses pilares importantes aí. Perfeito. Boa. Cara, assim, legal o lance da descentralização que você trouxe, né? Principalmente as discussões aí que você colocou na mesa. E, obviamente, tem outros modelos aqui, outras coisas que a gente deve acompanhar para tentar traçar um paralelo entre esses dois ativos, né? Acho que a discussão toda do Flippenny, tanto, sei lá, de usabilidade quanto de aplicações, né? Acho que isso a gente já debateu até algumas vezes aqui, eu sempre digo que o Flippenny do preço vai ser um lag indicator, né? De quando tudo tiver acontecido já. Que seja valor de mercado de todas as aplicações maior do que o do Bitcoin, o próprio rede sendo mais usada, mais FII recolhida, né? Tudo isso já vem a passos largos acontecendo. E por último, a gente vai ver esse market cap sendo ultrapassado. A grande questão aqui é que o Ether ele continua sendo um beta do próprio Bitcoin, assim como todo o resto do mercado, né? Então você está falando de comprar um ativo que no longo prazo, se a gente vê o Bitcoin se multiplicando desse patamar 2, 3 vezes, sei lá, 10 vezes no longo prazo, da maneira que você vê, o Ether deve subir muito mais e isso faria ele acontecer, o flipping acontecer em algum momento. Mas acho que o principal dessa discussão também está na base fundamentalista do próprio modelo econômico, né? Então, aonde eu sou mais favorecido pelo uso da rede? Comprando Bitcoin, Ethereum, qual modelo econômico favorece mais o holder dessas duas frentes, né? E acho que queria ouvir um pouco do seu lado, que você já falou, inclusive a própria tese do Sound Money e do Ultra Sound Money é um ponto bom para a gente lembrar aqui desse modelo econômico. Não, perfeito, vamos lá. Só revisando então um pouquinho dos tokenomics aí das duas redes, né? Começar pelo do Bitcoin, que é um pouquinho mais simples de entender e também é muito mais conhecido pela galera. Qual é o modelo econômico bem resumido do Bitcoin? A gente tem um supply limitado de moedas, né? Todo mundo sabe aí, teremos 21 milhões de bitcoins aí minerados até 2140 e nada mais, nem um a mais, nem um a menos do que isso. E como é que é feito o controle dessa emissão, né? Você iniciou lá com o Satoshi, o blockchain emitindo 50 bitcoins por bloco, um bloco a cada 10 minutos, e aí a cada 210 mil blocos, que são equivalentes a mais ou menos 4 anos aí, no nosso calendário normal, você tem a redução, a divisão por 2 desse valor de recompensa, e aí a cada 4 anos em seguida você vai reduzindo, até que isso chega a ser praticamente zero.
beleza? Essa não é, obviamente, a única remuneração dos mineradores, como a gente já falou, tem também as taxas de transação, que provavelmente vão assumir esse papel lá na frente, mas ainda são uma quantidade razoável e importante da remuneração desses mineradores hoje em dia, já que a gente ainda tem 6,25 bitcoins sendo dados aí a cada bloco para os mineradores. Depois do halving no ano que vem vai passar para 3 em um pouquinho. Esse modelo ele é muito interessante porque ele limita a inflação do token, da moeda, no caso, né? E era esse justamente a principal crítica do Satoshi às moedas fiduciárias, e no limite é a crítica que a gente ainda tem até hoje, né? E, literalmente hoje, no caso, né? Que a gente vai ver o governo americano provavelmente acabando tendo que emitir mais dólar aí, justamente porque, enfim, vai ter que aumentar o teto da dívida, e não vou entrar no detalhe de macro aí, mas é justamente uma crítica a esse sistema, por isso que ele criou esse mecanismo aí, que limitava a quantidade de moedas e fazia com que você tivesse essa escassez digital aí, através do uso de criptografia lá nos blocos do Bitcoin. O que acontece é que esse dinheiro, né, o Bitcoin, ele é cada vez menos inflacionário, até que essa inflação chegue a zero. Hoje em dia está em torno de 1,7%, depois do halving vai para mais ou menos 0,8% ao ano. Mas para por aí, beleza? A gente não cria outros mecanismos de incentivo da rede, né? A usabilidade da rede só incentiva o minerador no sentido de que quanto mais usabilidade, maior vai ser a taxa de transação que ele vai receber. Isso no futuro pode ser uma quantidade relevante, mas para por aí esse incentivo, né? Na rede da Ethereum, por outro lado, e vamos entrar no tokenomics da rede da Ethereum, você tem o movimento da queima, né? Que foi introduzido pela IP 1559 lá no Low Fork, que conforme a rede aumenta a sua usabilidade, mais éteres são queimados ou menos éteres são queimados. Isso afeta toda a dinâmica econômica da rede, né? Então, como é que funciona o tokenomics da Ethereum? Bem resumidamente de novo. O Ethereum não tem limite máximo, como tem o Bitcoin. Você pode, no limite, emitir quantos éteres você queira. Você lá no início, no Proof of Work, emitia lá 5 éteres por bloco, depois 3 éteres por bloco, depois 2 éteres por bloco, até que veio o merge e acabou com essa remuneração da Coinbase, beleza? Reparem também que o tokenomics do Bitcoin ele é bem estático, ele foi definido lá pelo Satoshi e ele continua hoje em dia do mesmo jeito que ele era até hoje e vai continuar para sempre. O da Ethereum não, o da Ethereum muda aí praticamente a cada ano, né? Teve essa mudança aí da recompensa do bloco 2 vezes, teve a mudança para o Proof of Stake no ano passado. Então, esse modelo teve a introdução da Keino também com o Fork. Esse tokenomics é muito mais dinâmico, né? Assim como o controle de oferta e demanda do ativo. Mas depois do merge, então, agora a gente tem só as recompensas pagas para os validadores via Proof of Stake e as próprias taxas de transação, mantendo a rede da Ethereum. As taxas de transação saem dos próprios usuários, então não tem nenhuma nova emissão de moedas, mas a recompensa ainda é emitida aí pelo blockchain, e é justamente ela que age a favor da oferta, né, aumentando a oferta da moeda, enquanto que a queima, que eu falei um pouquinho antes, age a favor de retirar a moeda de circulação. Então, na rede da Ethereum, você pode ser inflacionário, você pode ser inflação zero, você pode ser deflacionário. Você depende de quanto está sendo a emissão via Proof of Stake e quanto está sendo a queima via IP 1559, né? Só que a questão é essa, o que a gente está observando agora, né, e que a gente observa em movimentos de aquecimento muito fortes da rede, é a rede da Ethereum se comportando de forma deflacionária, né? O que, a princípio, parece ser muito positivo, mas como o próprio Breno falou ontem, também acho legal mencionar, pode vir a ser um problema, né? Porque pode vir, por exemplo, a valorizar muito o Ether e as taxas de transações ficarem mais caras como uma consequência disso. Então é uma discussão muito interessante também, mas a ideia do sound money é justamente você ter esse dinheiro cada vez menos inflacionário até zerar a inflação, e a ideia do ultra sound money seria você não só ter esse dinheiro cada vez menos inflacionário, mas também ter a possibilidade de ter ele deflacionário, como está acontecendo agora na rede da... Tem uma das discussões também quando a gente fala da justaposição, dessa batalha aí de Ethereum versus Bitcoin que transcende a questão do money, o trusted money, que é essa questão inovação / mudança versus um cenário estático, né? Eu tenho, novamente aqui, mixing feelings sobre isso, né? Quando a gente está falando de algo estático, a gente está falando de algo escrito em pedra, né? Como se fosse uma lei que não é mutável, né? E eu acho mais bizarro que esses dois exemplos, escrito em pedra e lei, são as coisas que mudam, né? Pedra sofre intempérie e lei é o que mais muda no mundo inteiro para ir para frente, sabe? Acho a analogia horrível, inclusive a analogia própria defende que esse negócio é mutável de fato.
Então, e isso só prova como as coisas são mutáveis, né? Aquilo que você defende como não mutável, muda. Então, escrito em pedra e lei são coisas que realmente mudam ao longo do tempo. E aí, o Mix Infinito justamente vai nessa direção para mim, que eu tenho um ativo ou uma plataforma ou uma equipe, um projeto que seja que você queira chamar, que está sempre atento ao que está acontecendo lá fora, não fecha os olhos para o que está acontecendo e fala, eu vou mudar ou pelo menos vou discutir mudanças aqui para que a gente entregue um negócio melhor. Para mim é aquela frase do time que está ganhando não se mexe, mas esse time que está ganhando que não se mexe não ganha de goleada, né? Então acho que a visão do Ethereum, beleza, dei muito errado no passado, comecei a dar certo, continuo dando certo, mas continuo procurando aprimoramentos aqui para dar mais certo ainda e entregar mais valor. Do outro lado, você tem o Bitcoin que defende essa visão mais estática de não mudança, em que as coisas precisam de muito, mas muito absurdo pensamento, estudo, discussão para que elas mudem de fato. Um exemplo crasso dessa história do Bitcoin foi a guerra do tamanho dos blocos que antecedeu o hard fork aí do Bitcoin Cash, depois todos os outros na sequência, que alguém pegou um negócio, e aí é que está para mim o grande análise trick desse negócio. Alguém pegou o white paper, né, e aí basicamente temos o nome, o Roger Ver, e falou, meu Deus, o Satoshi falou peer-to-peer electronic cash. A gente não é mais peer-to-peer electronic cash, o Bitcoin deixou de ser isso. A gente precisa avançar para isso. Para avançar, o jeito certo é a gente aumentar o tamanho do bloco. Houve um acordo ali, se não me engano, um acordo de Nova York, para que, beleza, vamos aumentar o tamanho desse bloco. Próximo desse evento, alguém levantou a bandeira, opa, se a gente aumentar o tamanho do bloco, vão ter esses problemas, e foi só os problemas que eu vi agora. Esse negócio precisa ser mais debatido, porque aqui envolve o risco de quebrar um negócio que está dando certo, ou seja, um time que está ganhando não se mexe. E aí, quando você olha para a história do Bitcoin, ele é sempre muito refratário a essas mudanças. O Ethereum, por outro lado, né, você vai avançando, vai quebrando as coisas, e depois você vai arrumando elas, entendendo como aquilo funciona, né? E acho que uma das coisas mais recentes que quebrou um pouco dessa lógica foi o The Merge, né, que foi atrasado várias e várias vezes, e só foi executado quando tinha um nível de conhecimento dos desenvolvedores altíssimo, e que de fato foi belíssimamente bem executado e não teve nenhum problema quando realmente de fato aconteceu. Todos os problemas antecederam na testnet. Mas todo esse preâmbulo, só para perguntar para você, Luca, qual que é a sua visão? Assim, se é pró, e aí depois eu puxar outra pergunta até, temos que ser pró-inovação porque se trata de um mercado de inovação, ou existe algumas âncoras e alguns pilares em que a gente tem que construir, solidificar e lutar para que eles fiquem de pé, porque a gente precisa inovar em outras áreas e outras nem tanto, né? Qual que é a sua visão sobre essa questão de inovação e estaticidade aí do Bitcoin? Cara, eu acho que existe demanda pelas duas. A minha resposta mais simples é essa. Existe demanda pelas duas coisas. Eu acho que quando você quer ter um porto seguro, cara, um negócio que é estático, para você vai ser muito mais seguro do que uma coisa que pode mudar o tempo inteiro, né? Pode estar mudando o tempo inteiro. Então, acho que existe a demanda tanto pelo estático quanto pela inovação. Mas é aquela coisa, quando você se prende ao estático, você deixa de abrir as portas para muita coisa legal que pode vir da inovação, né? E a gente vê isso claramente com o que aconteceu com o Bitcoin e com o Ethereum recentemente, né? O Ethereum, ele meio que começou a explorar essas ideias de DeFi, começou a explorar o que dá para fazer com NFTs, o que tem, o que você pode fazer com, enfim, todo tipo de coisa envolvendo contratos inteligentes. E o Bitcoin ele ficou estático a tudo isso e começou agora a ter algumas coisas relacionadas a NFTs, algumas coisas relacionadas a um pouco de finanças ali, com tokens e tudo mais, né? Para mim, a inovação ela é importante porque você consegue trazer essas coisas para o mundo, né? Senão você não... Enfim, elas não existem. Até o momento em que você toma o risco de fato de aquilo dar errado, a coisa não existe, né? E o Bitcoin não está disposto a correr esse risco. Então ele deixa os outros correrem o risco por ele. O Ethereum foi lá na frente, fez as coisas, tomou o risco, criou a inovação. O Bitcoin olhou para a inovação, viu alguma coisa de valor ali. A comunidade do Bitcoin como um todo, né? No caso, não a comunidade inteira, mas os wizards ali, olharam para aquilo que foi feito no Ethereum, viram valor naquilo. Cara, vamos incorporar na nossa rede. Os caras já fizeram, já deu certo. Não tem porquê a gente ficar debatendo se isso aqui é um risco ou não, porque os caras já tomaram o risco e já deu certo.
Então, acho que tem valor nessas duas abordagens, sabe? E aí vai de cada um. Você prefere uma coisa mais avant-garde, que tá ali tomando risco na pele e tá trazendo a inovação, atualização após atualização? Ou você quer estar num ambiente que está talvez um pouco mais conservador ali, que olha para o resto do que está acontecendo em volta dele e fala, pô, isso deu certo, talvez eu incorpore isso aqui. Isso aqui não deu certo e não vou incorporar. As pessoas podem até não saber disso, mas boa parte das atualizações que elas vão para o Bitcoin, elas passam primeiro pelo Litecoin. Uhum. O Litecoin, ele geralmente testa todas as atualizações que vão vir para o Bitcoin antes, vão para o Litecoin. O Litecoin, ele meio que age que como essa rede canária do Bitcoin, vamos dizer, entre aspas aí. E aí, só depois que deu certo lá, que os caras do Bitcoin Core falam, não, vamos fazer aqui. Então, acho que tem essa postura mesmo. Tem essas duas coisas. E aí, respondendo de fato a pergunta, né? E voltando à minha resposta simples, eu acho que existe demanda pelas duas. E aí vai de cada um. Como o Rony bem colocou numa resposta que ele deu, como a gente pode alocar numa série de investimento, a gente pode alocar tanto em um quanto outro. Eu não vejo por que você ter só um. Eu não vejo por que você ser um maximalista completo e não abrir mão de ter só aquele ativo para ter os dois, né? E para mim, acho que é talvez a ideia certa de você ter na sua cabeça, né? Que, pô, um vai te dar estabilidade quando você precisar de estabilidade. Talvez um exemplo de um momento que você precisa de estabilidade é o bear market. O bear market, ele pune muito os ativos que são mais, talvez, que tomem mais risco, né? Que busquem mais inovação, que não tenham um market cap tão grande e tão sólido como o Bitcoin, né? Então, nesse momento, você quer estabilidade. Nesse momento, você não quer mudança. Você não quer tomar risco. Agora, no momento de bull market, cara, eu não vejo por que você também não ter aquele ativo que traz a inovação, que traz novas ideias, que tá buscando fazer alguma coisa nova ali. Então, minha resposta é essa. As coisas são complementares. Assim, eu gosto muito dessa visão de coisas complementares, que é exatamente como eu penso, assim. Acho que a gente... eu gosto muito da analogia que uma vez eu vi, assim, não sei se vocês assistiram Billions. Vocês sabem desse seriado? Não? Eu sei, eu conheço o seriado. Conhece, né? Tem o Paul Giamatti, esqueci o nome dele especificamente, mas é o cara lá que é o attorney, né? Que é o advogado do governo especificamente, e ele vai processar o bilionário lá, e assim, um cara sério, né? Inclusive, acho que ele concorre para promotor ou senador, alguma coisa assim, um cara político, né? De fato. Então você tem uma figura séria ali envolvida de fato. E ele tem uma vida ali escondida em que ele curte sadomasoquismo, né? Inclusive com a própria esposa dele. Assim, tem uma história assim, ele é um personagem, uma essência ali muito, muito boa para se discutir exatamente isso, sobre questão de risco e segurança. Na vida dele, você olharia para esse cara e falaria assim, não, esse cara talvez joga no time mais seguro possível, e você tem essa justa posição, justamente porque as pessoas são assim. E acho que quando a gente está falando aqui de tomada de risco e tudo mais, e acho que até você conversar com outras pessoas que são alocadores, quando você fala do cara que está gostando e envolve com cripto, talvez um dos principais erros desse cara seja basicamente ter não só a sua carreira, mas como a questão financeira envolvida totalmente nesse risco. Porque isso não te dá segurança para tomada de risco. Esse que é o bizarro. Correr 100% do risco não te dá segurança para correr risco. Essa é a grande verdade. Se você tem um viés de segurança, tanto na sua carteira que tem Bitcoin, você consegue correr risco com uma pequena parcela de maneira mais tranquila e de maneira mais acertada. Primeiro porque se tiver 100% no risco, toma um drawdown de 88%, machuca. Você provavelmente vai querer sair, vai querer desistir, começa a sua vida de novo com aqueles 20% que sobrou da sua carteira global. Se você toma 80% de coisa de seguro e 20% de risco, cara, esses 20% não vai fazer tanta diferença para você. E aí, para mim, é a grande ideia por trás dessa batalha aqui. Você tem de um lado a segurança, do outro o risco, e você tem que tomar risco, né? O risco maior acaba sendo não tomar nenhum risco quando você olha para o longo prazo especificamente. Mas isso aqui, essa tomada de risco e essa decisão por alocações pequenas em ativos de risco que podem dar grandes porradas, ele assume uma premissa de assimetria, né? Em que a gente espera que cripto dê certo, e dando certo, a gente não vai precisar acertar todos os ativos que a gente colocou para risco. A gente vai acertar alguns poucos, e se aquilo estiver correto, a gente vai ganhar muito dinheiro. Nisso, a gente tem
alguma justa posição aí de concorrentes de cada um desses caras, né? O Bitcoin, se você pensar que historicamente ele é o primeiro que surgiu, várias outras criptomoedas surgiram ao redor dele, e hoje, para mim, estamos falando de um ativo já consolidado. A gente não tem um Litecoin que pode desafiar ou qualquer outro empreendedor que está tentando desafiar o Bitcoin. O Ethereum não. O Ethereum já tem outros concorrentes, mas tanto o tamanho, os concorrentes que foram ficando pelo caminho, quanto que ainda existem, mas não têm a mesma relevância do Ethereum, a pergunta para mim é que fica nessa batalha de plataforma de contrato inteligente versus blockchain de criptomoeda ou de reserva de valor que seja, essa é a principal batalha travada, ou o Bitcoin eventualmente pode ter algum concorrente com algum tropeço que o Ether venha a ter por uma questão de própria inovação, como vocês citaram. Eu queria sentir a sua visão, Rony, você que acompanha outros projetos também de maneira paralela e entende muito bem do Ethereum. Cara, eu não consigo muito ver a tese, né, de meio de pagamento do Bitcoin sendo passada por outro ativo, né? Justamente por causa de todo esse first mover advantage, né? Essa vantagem dele ter sido o criador, de ter uma comunidade muito forte e de estar mais nichado justamente por esse caso de uso, né, de meio de pagamento. Então, realmente, acho muito difícil ver algum blockchain que venha a passar o Bitcoin nesse ponto. Talvez o que você possa pensar é stablecoins na rede da Ethereum ou algum outro no contrato inteligente pode ganhar grande parte desse mercado aí de meio de pagamento, mas acho que pelo mito do Bitcoin, pelo tamanho que as coisas são, ele já tem um lugar meio que, pelo menos vai ter uma grande fatia do market share aí desse caso de uso pelos próximos tempos. Em relação a Ethereum, aí acho que as coisas ficam mais interessantes, né? Justamente a Ethereum é um blockchain muito mais recente, né? Muito mais novo, tem muito mais concorrente surgindo, né, em termos de número, e o grande ponto, né, é que por ter essa filosofia general purpose, a Ethereum tenta se manter agnóstica a se adaptar a casos de uso específicos, né? Tem algumas exceções, né? Por exemplo, na questão da escalabilidade, eles estão roll-up cêntricos, né? Então estão favorecendo um tipo de solução, mas de modo geral você tem a liberdade de fazer qualquer coisa no blockchain. E isso, por um lado, é muito bom, né? Você abrange muitos casos de uso genéricos, mas, por outro lado, você também não vira especialista em algo específico, mais nichado, né? Então, se eu começar a ver outros blockchains aí de contrato inteligente, pode ser sim que eu veja espaço para algum deles se nicharem em algum nicho mais específico que a Ethereum talvez não esteja tão fine-tuned para atender, né? Por exemplo, o caso da Solana, talvez com a questão mobile, né, que a gente não vê muito movimento disso na rede da Ethereum. A própria questão de NFTs, aí a gente tem diversas redes mais focadas em NFTs para games ou comunidade de NFTs mais específicas também. De novo, todos esses segmentos ainda são muito maiores na Ethereum do que em qualquer outra chain. Mas eu consigo talvez ver no futuro o trabalho em conjunto dessas todas as chains nessa tese que a gente conhece como tese multi-chain, de que a gente possa ter diversas chains cooperando entre si, talvez a Ethereum como uma base, sendo a maior delas, por ser esse general purpose de modo geral, mas diversas outras chains assumindo espaços nichados aí, em que elas foram feitas e fine-tuned justamente para suprir essas necessidades específicas, né? Então, sim, eu imagino que no futuro, falando só de contratos inteligentes, eu não acho que a Ethereum vai perder a liderança, mas eu acho que pode vir a perder porcentagem de mercado para esses outros blockchains nichados que tenham essas aplicações mais específicas. Queria fazer um comentário. Eu acho que talvez o Bitcoin ele não tenha tantos concorrentes porque o mercado já enxerga o Bitcoin como uma coisa antiquada. Pelo menos é uma coisa que veio na minha cabeça, assim. Eu acho que talvez as pessoas não estejam preocupadas em criar uma reserva de valor ou criar um meio de pagamentos, porque pelo menos a parte de meio de pagamentos eu acho que é muito mais eficiente você usar stablecoin do que você usar o Bitcoin como meio de pagamento. Você usar stablecoin num roll-up do Ethereum ou usar stablecoin numa outra Layer 1x é muito mais fácil do que você tá pagando com satoshis alguém. Até do ponto de vista de, será que a pessoa vai aceitar aquele pagamento? Eu enxergo uma pessoa aceitando um pagamento em stablecoin muito mais tranquilamente do que uma pessoa aceitando um pagamento em Bitcoin, né? Então, acho que talvez nessa batalha por pagamentos o stablecoin já tenha ganhado, mas na da reserva de valor, a ideia pode ser que você use o Bitcoin envelopado, né? Como a gente tem visto
acontecendo dentro do Ethereum. A gente tem cerca de 1%, um pouco mais de 1% ali do supply do Bitcoin dentro do Ethereum, e as pessoas usam do Ethereum mesmo o Bitcoin envelopado, porque querem usar em DeFi, querem transacionar o Bitcoin de uma maneira X dentro do Ethereum, né, utilizando talvez DeFi, DEX, etc. Então, o Bitcoin ele pode virar esse ouro, né, essa ideia de um ouro ali, e você negocia esses títulos de ouro, né, esses Bitcoins envelopados, na sua bolsa de valores, que seria uma plataforma de contratos inteligentes como o Ethereum. É notável que, pô, o mercado do ouro ele é menor do que o mercado de ações, ele é menor do que o mercado como um todo, né? O resto do mercado é maior do que o mercado de ouro, mas o ouro ele faz parte do mercado também, ele também é negociado, né? Então, acho que o Bitcoin ele acaba assumindo esse papel de reserva de valor, até porque ele tem, na minha opinião, características que tornam ele talvez a melhor reserva de valor que a gente tem hoje em dia. Porque ele teve toda aquela concepção imaculada ali, né, de você ter um cara anônimo que criou um negócio e sumiu e não está envolvido mais com a criação do projeto e tudo mais, e aquilo ficou meio estático, como a gente estava comentando, né. Acho que isso é um caso de defesa muito bom para o Bitcoin como uma reserva de valor, e não é o caso no Ethereum, né. Por mais que o Ethereum ele tenha mecanismos de deflação, ele tenha talvez essa utilidade maior como um ativo, eu não consigo pensar no Ether como uma reserva de valor melhor do que o Bitcoin por conta disso, por conta dessa concepção quase lendária aí do Bitcoin, né? Uma coisa que parece que saiu do livro bíblico. Sim, total. Mas acho que ele tem o seu lugar dentro do Ethereum, sabe? Você vai poder usar ele dentro do Ethereum, e o Ethereum ele vai acabar absorvendo a maior parte do mercado, porque o Ethereum ele traz mais utilidade. E era tudo que a gente acabou comentando ao longo desse podcast, né? O Ethereum ele traz muito mais utilidade, muito mais casos de uso, ele atrai mais atenção até mesmo do que o próprio Bitcoin. As pessoas quando olham para o mercado cripto, beleza, elas olham primeiro para o Bitcoin. Mas quando elas querem criar algo no mercado cripto, elas criam no Ethereum. Tanto é que a gente tem um fluxo de desenvolvedores maior para o Ethereum, a gente tem um fluxo de aplicações maior para o Ethereum, a gente tem um fluxo talvez de empresas pensando em entrar no mercado cripto, entrando pelo Ethereum e não pelo Bitcoin, né? A gente teve casos recentes de empresas entrando no mercado de NFTs que elas escolheram entrar pelo Ethereum do que, enfim, talvez cogitar entrar pelo Bitcoin, né? Obviamente que a gente tem algumas coisas que estão mudando agora, né? Talvez essa mentalidade um pouco de estaticidade do Bitcoin possa ficar para trás. Essa questão dos Wizards balançou um pouco esse consenso que existia entre os participantes ali do desenvolvimento e tudo mais. Mas eu continuo a enxergar o Bitcoin como essa reserva de valor, esse ouro, que vai ser negociado dentro da melhor plataforma de contratos inteligentes que a gente vai ter, que provavelmente, assim, a minha convicção diz que vai ser o Ethereum, porque o Ethereum ele tem as melhores cabeças pensantes, ele tem um efeito rede muito maior do que o resto das redes. E o Rony estava falando das aplicações nichadas. Cara, se eu quiser, eu consigo criar a aplicação nichada dentro do Ethereum, né? Eu posso criar um roll-up específico para aquela aplicação nichada. A gente tem, por exemplo, um roll-up específico de games que já roda na blockchain do Ethereum, que é o caso da Immutable X. A gente tem um roll-up específico para pagamentos, que quer ser o roll-up mais rápido possível, que é a Fuel. Você tem, enfim, todos esses tipos de ideias que podem florescer dentro do próprio Ethereum. Elas não precisam criar uma outra Layer 1 e tudo mais para estar florescendo. Então, acho que o Ethereum ele vai se firmar como esse centro de utilidade, esse centro de aplicações, o lugar que, de fato, você vai para negociar as coisas, para você trocar o valor, para você usar uma exchange descentralizada, para você jogar um jogo, etc. E o Bitcoin ele vai ser o nosso ouro. Legal. Eu queria, assim, a gente está quase encerrando aqui. Antes de passar para mineração, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu vou passar primeiro para o Rony, depois você responde, assim. E aí, quero pegar... Vocês podem, óbvio, fazer digressões aqui sobre outras coisas, mas acho que a pergunta geral é essa, assim. Quais desses dois ativos mais se encaixa na realidade humana, de fato, né? E eu estou pensando questão evolutiva até, de como, para onde o mundo está indo, quais são as necessidades das pessoas de fato, onde você se acha que as pessoas estariam mais dispostas, quais dos ativos ali dadas as propostas todas e as visões que a gente teve de cada um,
tanto do caráter estático, mutável, de descentralização, de utilidade, a gente acredita que é mais capaz de resolver os problemas das pessoas, e aí façam a digressão que quiser, e quais esses protocolos dos dois atendem o melhor anseios do mundo aí, mais filosófico aí. Rony, sua vez de responder, o que você acha que desses dois protocolos aí que atendem mais a humanidade? Cara, eu acho que é a rede da Ethereum, né? Acho que responde era claro pra mim. Justamente por causa desses tipos de aplicações. Eu, pessoalmente, aí, tenho um sonho de ver todo mundo usando o DeFi, né? Em vez de usar os bancos, né? Obviamente, seria uma solução muito mais inteligente para diversos problemas financeiros que a gente tem ao redor do mundo. Para começar, pessoas desbancarizadas, né? Tem milhões e milhões só no Brasil, imagina no mundo inteiro, né? Poderiam usar os serviços financeiros via blockchain, né? Óbvio que também é muito complexo, né? Mas com essas melhorias, talvez isso venha a se tornar cada vez menos complexo ao longo dos próximos anos, né? Então, eu acho que a Ethereum, por oferecer essa vasta gama de aplicações e ter outras chains e outras soluções acopladas a ela, como o Luca falou, te dá muito mais... vai te dar um produto com muito mais fit com o ser humano de modo geral, né? Para tudo que você queira fazer, seja pegar um empréstimo, né, para você, a um juro mais baixo que o banco, seja rentabilizar o seu capital numa pool de liquidez, seja fazer um swap, um trade, montar uma posição com derivativos que você queira. Tudo isso você consegue fazer muito facilmente on-chain na rede da Ethereum. E até mesmo coisas, digamos, da parte de entretenimento, de games, de NFTs, de casos de uso reais, de tokenização de ativos. Eu gosto muito do exemplo da passagem aérea, né? Cara, você poder comprar uma passagem aérea e poder depois revendê-la no mercado secundário para outro usuário e ele conseguir embarcar com a sua passagem, por exemplo, é um uso que eu acho espetacular e relativamente simples de usar com NFTs. E isso, eu vejo um fit muito maior disso com os casos de uso que necessidades do ser humano de modo geral do que só efetivamente a transferência de capital, né? Então, por esse motivo e por os outros, eu acho que a rede da Ethereum vai se sobressair em termos de adoção e vai atender melhor esses anseios aí da população global daqui a alguns anos. Legal. E você, Luca? Eu acho que a gente precisa dos dois, sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Ether, ele encaixa melhor no caráter, talvez, da busca de inovação, pelo menos. Acho que a humanidade sempre busca algo novo, né? Sempre busca criar algo novo. E o Ether, ele permite isso. Ele permite com que você crie coisas novas. Ele permite com que você crie o que somente quiser, basicamente, né? Você tenha essa possibilidade ali dentro com os contratos inteligentes. Mas quando você olha para um cenário talvez um pouco mais catastrófico, vamos dizer assim. Eu pensei isso. É um cenário em que as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Cara, eu vejo no Bitcoin talvez algo mais robusto e mais seguro e mais... pode ser talvez até mais rústico, mas que funciona. E que para esse cenário, talvez um pouco mais catastrófico, seja o que a gente precisa, sabe? Seja o que atenda o que a humanidade precisa naquele momento, né? Então, eu acho que existe essa balança, né? Ethereum nos tempos de paz, Bitcoin nos tempos de guerra. Legal. Eu gosto dessa visão, inclusive é o que eu mais pensei assim, quando eu coloquei essa pergunta, é o quanto que estaria ali com os dois ativos meio que comprando essa volatilidade do mundo, né? No sentido de se o mundo for caminhar para uma evolução de fato, o Ethereum consegue abraçar isso muito bem, mas se a gente entrar em qualquer cenário catastrófico, o Bitcoin seria mais ou menos aquela ideia da barata que sobrevive a um ataque nuclear, sabe? Tipo, ele vai sobreviver porque você consegue rodar um nó de maneira muito barata, muito simples. Se você tiver poucos nós rodando, vai funcionar do mesmo jeito, poucos mineradores. Então, eu diria que ele é muito mais resiliente que o Ethereum, até porque o Ethereum está não sendo ser resiliente simplesmente porque quer trazer inovação, né? Mas eu gosto dessa visão aí, mas talvez tivesse que definir seria assim, o que a humanidade quer é o Ethereum, mas talvez o que ela possa precisar seja o Bitcoin especificamente. Beleza? A gente está finalizando aqui, mas obviamente temos a nossa mineração da semana. É o herói que a gente merece. É o herói que a gente merece. Pode merecer. Exatamente. Mas eu vou passar a palavra para o Rony aí para falar qual que é a mineração da semana, Rony. Manda aí pra gente. Bom, vamos lá. A mineração dessa semana vai ser um link aí para o nosso canal do Discord, que vai ter uma apresentação que a gente fez aí internamente aqui para
a comunidade do Discord da MB, né, com alguns slides comparando aí diversos tópicos aí de interesse entre os dois blockchains, né, entre o blockchain do Bitcoin e o blockchain da Ethereum. Então lá vocês vão ver alguns dados de descentralização, como a gente comentou aqui, tokenomics, questão de aplicações, casos de uso, ataques que as duas redes já sofreram, e mais diversos outros aspectos aí interessantes de comparação entre blockchains, até mesmo os mais básicos, né, tempo de bloco, capacidade, ano de fundação, tamanho de comunidade, coisas assim. Então fica a dica aí para vocês acessarem esse arquivo aí, darem uma lida, e aproveito aí também para fazer o convite para o Discord de modo geral, né? Quem for um holder do MBPS, né, que é o nosso NFT do mercado Bitcoin, também vai poder ter acesso aí à gravação da discussão que a gente teve lá, eu e o Breno, ontem mesmo, né? Provavelmente já vai ter algum tempinho quando o episódio sair, mas vão poder ter acesso aí também para sempre a essa gravação. Vão ver os argumentos aí, argumentos muito bons que eu trouxe, que o Breno trouxe também. Então vale a pena justamente para aprender mesmo, né? Não é nem para você decidir entre uma coisa ou outra, como a gente falou muito bem, você não precisa decidir entre um outro, você tem que entender os dois e aí fazer o seu gerenciamento de risco baseado nisso. Mas fica a dica para vocês visitarem lá, comprarem o MBPS e também participarem lá dos nossos calls aí, semanais. A gente tem toda terça-feira, 2 horas aí a Call Crypto, que a gente passa as principais notícias da semana. A gente tem eventualmente aí eventos de Spaces no Twitter também discutindo algum tópico interessante. E toda sexta-feira, 11 horas também, um grupo de estudos técnicos aí, para quem gosta dessa parte mais arquitetura de blockchain, mecanismo de consenso, modelo de transação, também participa lá com a gente, que a gente sempre traz algum tópico interessante, ou de alguma chain grande, ou de alguma nova aplicação que está surgindo aí. Além disso, todas as notícias diárias aí do André e todas as notícias que a gente recebe lá do portal do Bitcoin. Então, essa é a mineração e minha dica aí. Também. Maravilha, então. Bom, obrigado você que ficou aqui até o final com a gente. Não esquece de dar um joinha no like, mandar para o seu amigo aí que é fã de Ethereum ou de Bitcoin. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Francamente Cripto. Um forte abraço e até lá.